Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos aqui 8h08 desta segunda-feira, dia 27 de julho de 2026. Semana linda, maravilhosa. Vamos ter uma semana muito interessante. Ai, que bom que a semana está começando. Vamos com tudo. Espero que vocês estejam bem. Olha, isso é muito, muito interessante, estar bem, buscar promover as coisas, projetos, planos, fazer. Aliás, eu estava, ontem eu fui para cá, ontem eu estava aqui em São Paulo, e aí fui para minha casa, aí vim hoje de manhã, eu assisti na ida e um pouquinho na volta, um podcast da Andrea Vermont. Ela estava sendo entrevistada, e eu conheci ela num primeiro momento num podcast que eu a ouvi no JJ, e aí ontem eu até uma amiga minha me mandou uma indicação, e aí eu fui vê-la novamente. E a ideia é a seguinte, né, ela trouxe várias questões interessantes. Você tem que ir mesmo com medo. O medo gera a coragem de você ir. Então, onde quer que você está na sua vida, você tem que buscar realizar. Bom dia, DV Saintleg, bom dia. Sejam bem-vindos, bem-vindas aqui para esta live. E olha só, isso é interessante, porque a coragem eu tenho medo. Claro, eu acho que todo mundo tem medo, né? Mas a coragem de buscar melhores condições, melhores situações, melhores alternativas, melhores resultados, isso faz com que a gente tenha realmente o anseio, né? Busque efetivamente. Ah, meu cafezinho diário aqui com vocês. Bom, lembrando, você que está na live, você que está aqui na comunidade, não, você que está no podcast Arremate Legal, no Spotify ou no YouTube. Você tem todos os dias, 8h08 da manhã, ao vivo, no Instagram, @AlexandreLeilões. E vice-versa. Quem perdeu a live pode assistir aqui. E olha só, ontem à noite eu cheguei em casa. Nossa, o copo tá pelando, o copo tá pelando. Ontem à noite eu cheguei em casa e falei assim: pô, meu, vou abrir uma caixinha de perguntas. Deu vontade, abrir uma caixinha de perguntas. E aí nessa caixinha de perguntas eu falei assim: fala aí, né? Diz aí, pergunta aí alguma coisa sobre direito, sobre leilões, tal. E hoje de manhã, quando eu estava chegando aqui em São Paulo, eu vi uma das perguntas que me fizeram, né? Algumas eu já estava respondendo lá, vai lá para o Instagram, no Stories, estou respondendo algumas perguntas. Aliás, pode fazer pergunta aqui, e pode fazer lá também. E uma das perguntas que me fizeram foi como saber se o imóvel está participando de vários leilões? E essa pergunta me fez começar. Comecei a gravar, e aí eu comecei a gravar e falei assim: não, mas não dá só num vídeo. Aí eu gravei um segundo vídeo e falei: pô, meu, não dá num segundo vídeo. Aí eu gravei um terceiro vídeo e falei assim: ó, vou falar na live de hoje. É isso aí, né? Bom dia, Wendler, Luciana, bom dia, Contábil, Nova Assessoria, bom dia, Valéria. Sejam bem-vindas, bem-vindos para cá. Então, eu abri a caixinha de perguntas ontem à noite e aí eu resolvi fazer, comecei a responder e tal. E aí, uma das perguntas eu falei assim: vou fazer ao vivo no Instagram e deixar depois para a audiência do Spotify e do YouTube, porque eu achei muito interessante e profunda, tá? Ampla. Vou repetir a pergunta. Como saber se o imóvel está participando de vários leilões? Bom, então vamos trafegar por essa resposta, vamos trazer uma linha aqui de raciocínio que é muito importante. Bom dia, Juliana, eu arremato lá diretamente de Paraná. Que maravilha, seja bem-vinda.
Quando a gente pensa em um leilão, a gente tem que pensar o seguinte, bom, mas por que que o leilão está sendo realizado? Aliás, essa é uma pergunta básica que você faz, uma das primeiras perguntas que você faz para o edital, porque você precisa saber por que que esse imóvel está indo a leilão. A partir do momento que você sabe o porquê que ele está indo a leilão, você vai começar a trilhar caminhos de interpretações. Mas vamos lá. Então, você tem várias causas para que um leilão seja realizado. Então, você tem causas tanto judiciais quanto extrajudiciais. Então, judiciais e extrajudiciais. Extrajudiciais, você tem o leilão de alienação fiduciária em garantia, você tem o leilão de hipoteca, você tem um leilão extrajudicial particular, que qualquer titular sobre o imóvel pode colocar à venda particular através de leilão, assim como anuncia numa imobiliária, no mercado imobiliário tradicional. Pode, pode. É frequente? Não muito frequente. É frequente para instituições financeiras. Instituições financeiras, quando o leilão, principalmente o leilão da AF é negativo, que é o que mais acontece. Leilão de hipoteca, como nós tivemos uma alteração recente, ainda não tem uma dinâmica muito recorrente. Mas no leilão de AF, quando são negativos os leilões, o imóvel fica para o credor fiduciário, porque ele já consolidou, ele vai averbar os leilões negativos, e aí o que acontece? Ele vai ter que dar destino. E a instituição financeira não pode, até por normas, ele não pode ficar com o imóvel. E ele não o objetivo dele é dinheiro. Então o que ele faz? Ele coloca à venda. A Caixa tem lá um site específico, venda direta à Caixa. Bradesco, Banco do Brasil, Itaú, tal, contratam leiloeiros. A Caixa também faz isso. Contratam leiloeiros para realizar a venda, que pode ser por leilão, pode ser uma venda direta, né? Então você tem várias, no extrajudicial, as formas obrigatórias que o imóvel vai para leilão e também as situações em que voluntariamente o titular sobre o imóvel coloca à venda, leilão extrajudicial particular. Pois bem, temos aqui essas formas. Quando a gente pensa no lado do judicial, dos leilões judiciais, nós temos aí uma explosão, olha a explosão, de o quê? De causas para um leilão. Então você pode ter desde um processo falimentar, onde até um concurso universal de credores, até concurso ou leilões que vão ser feitos em processos individualizados. Então você pode ter indenizações que gerou a penhora de bens do executado. Então, apresentei ontem um edital de leilão. Multipropriedade, uma fração de multipropriedade em Olímpia. Olha que legal. 1/13 de multipropriedade em Olímpia. Eu apresentei o leilão ontem, fruto do quê? Fruto de um cumprimento de sentença onde a construtora foi condenada a devolver valores para os exequentes e a construtora não devolveu, penhorou o imóvel e agora está indo a leilão. Né? Então você tem várias causas. Então pode ser trabalhista, pode ser débitos tributários, pode ser débitos de qualquer ordem, fiador, pode ser débitos alimentares, pode ser aquela extinção de condomínio, que é a alienação de coisa comum. Quer dizer, nós temos inúmeras fundamentações ou origens para que o leilão judicial seja realizado. Bom dia, Araci, bom dia, Gabriel, sejam bem-vindos, que maravilha. Então, olha só, você tem então uma possibilidade ampla de o mesmo bem ir a leilão várias vezes. Até concomitante? Sim, eu já fiz leilão em que eu fiquei sabendo depois, até no curso do leilão, que o mesmo imóvel estava indo a leilão em outro processo. Porque olha só, é, eu chamo de. É uma anomalia do sistema? É e não é. É e não é.
Porque olha só, vamos pensar o seguinte. Vamos imaginar que eu tenha 10 execuções em face de uma pessoa. Acontece? Acontece. Pode ser 2, pode ser 3. Vamos imaginar que você tenha lá execuções ou cumprimento de sentença. Quando chega no momento da penhora, você tem que o credor ele pode chegar e falar assim, bom, excelência, eu, credor, exequente, à luz do artigo 844 do Código de Processo Civil, quero que seja averbada a penhora na matrícula do imóvel. Faça a averbação da penhora na matrícula do imóvel. Então, vai ter lá constrição, tá? Bom, o que acontece aqui nessa situação? Nós temos que a publicidade da penhora está sendo reverberada na matrícula. Isso facilita muito. Por quê? Porque até eu, leiloeiro público, e vou te falar uma coisa. Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito. Bom dia, Priscila Liberato, engenheira específica, especialista em regularizações de imóveis, incorporadoras, tal. Ó, precisa de uma engenheira, chama a Priscila. Mas olha só, hoje eu acordei com um pouquinho de dor de garganta. E eu tirei as amígdalas, então é difícil eu ficar, porque as amígdalas elas servem até de proteção, né? Mas as minhas amígdalas eram maiores do que deveriam, proporcionalmente maiores do que deveriam, né? Aí eu acabei tendo que tirar, eu tinha um pouco de dificuldade de respirar, roncava. Bom, vamos lá. Bom dia, Karine, seja bem-vinda também. Então, quando você tem a publicidade da penhora, eu, leiloeiro público, vou para elaborar o edital, eu vou consultar esse processo. E vou verificar, e já aconteceu de eu verificar e falar assim, eita peste, como que está sendo determinado o leilão se esse imóvel já foi arrematado em outro processo? Já aconteceu, né? Era uma penhora trabalhista, o imóvel já tinha sido arrematado na trabalhista, mas não tinha sido levado a registro a carta de arrematação, por N motivos. E aí, eu fui nomeado para execução do condomínio fazer o leilão. E aí eu falei assim, excelência, ó, entendo, salvo o melhor juízo, que antes de eu apresentar o edital, intima esse arrematante para ele vir nos autos aqui, né? E acabou vindo, acabaram fazendo acordo lá, eu perdi o leilão. Mas imagina se eu faço o leilão e alguém arremata, né? Mas olha só, quando a penhora está averbada na matrícula do imóvel, bom dia, Wendler, Luciana. Quando a penhora está averbada na matrícula do imóvel, fica muito mais fácil porque você, na due diligence obrigatória, porque olha só, você não vai fazer apenas a análise do edital do leilão. Bom dia, Nelson Galdini. Vai, Corinthians! É isso aí, vai, Corinthians, né? Empatamos ontem, mas o Parmeira perdeu. Agora o Flamengo não ganha, mano. Putz, grilo. Bom, Corinthians, tamo lá, tamo indo, né? É isso aí. Será que o Memphis já tá definido se ele vai renovar o contrato? Bom, vamos lá, vamos voltar aqui. Então, quando tá na matrícula do imóvel a penhora averbada ou as penhoras averbadas, as indisponibilidades, ou seja, constrições averbadas, você vai fazer a consulta delas para verificar os interpretação. Interpretação do quê? Do que aquela indisponibilidade pode trazer para a sua arrematação, aquela oportunidade de leilão, aquela penhora. Quer dizer, as constrições podem influenciar a oportunidade de leilão para ela não valer a pena. Tá? Dentre essas situações, se teve ou não teve arrematação, ou se está tendo ou não outro leilão.
que pode até ser que acabe depois deste que eu estou fazendo, ou que pode ser que o meu acabe depois do outro. Você precisa entender. Você precisa entender. Agora, o grande problema surge, e aí é um problema. Bom, mas espera aí, a averbação da penhora na matrícula do imóvel. Alguns estados entendem que é registro, porque a lei de registros públicos fala em registro, o Código de Processo Civil fala em averbação, tá? O 844. Então, por isso que você tem aí uma divergência de nomenclatura. Mas o que acontece? O 844 fala o seguinte: para a presunção absoluta de terceiros. Não fala que é um pressuposto de validade da penhora o registro ou a averbação da penhora. E não é pressuposto de pressuposto de validade. Ou seja, eu, leiloeiro público, posso realizar o leilão mesmo sem que a penhora esteja averbada na matrícula do imóvel. Posso. Fora que a gente pode ter leilões realizados sem ter indicativo na matrícula. Por exemplo, os extrajudiciais. Beleza. Mas aí a alienação fiduciária você tem a consolidação, né? A verbada. Se tem consolidação, opa, peraí. Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Você vai ter que dar uma outra guinada de interpretação. Mas vamos imaginar no leilão judicial, por exemplo, o leilão de alienação de coisa comum. Não tem penhora. Então não vai ter averbação. Não tem penhora. Ó, aí, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que... Ó, olha só que interessante. E aí é que eu ensino isso nos meus cursos de negócio imobiliário de leilões. Bom dia, Juliana Bauer, advogada, seja bem-vinda. O que acontece? Olha só, Juliana recém-ingressada na Adnotare, não é isso? Estava lá no sábado. É você, né, Juliana? Se eu não me engano, que lá a gente teve uma imersão com Kiko Naga, muito legal. Nossa, foi muito bacana. E depois a gente saiu para almoçar, tal, foi bem divertido. Mas olha só, o que nós temos aqui? Quando você está atuando com leilões de imóveis, você tem que pensar de uma forma que o edital ele é um instrumento essencial de análise. E quando eu falo análise, não é só leitura. Não é só leitura, é interpretação. E aí é que são elas, porque se fosse só leitura, eu não precisava nem fazer curso, eu não precisava falar nada. É interpretações sobre o edital. E essas interpretações sobre o edital que vão gerar ou o interesse mesmo em participar do leilão ou não. E aí o que acontece? Olha só, quando você tem uma matrícula de um imóvel, você está lá participando de um leilão de um imóvel, e você fala assim, nossa, meu, não tem penhora, não tem isso, não tem aquilo, não tem disponibilidade, isso, aquilo, tal. Não significa que tá tudo sussa. Não significa que tá tudo sussa. Por quê? Porque você tem que analisar de uma forma ampliativa. E aí é uma análise. Vou falar só para vocês aqui. Vem cá, só para você. É uma análise que o leiloeiro não é obrigado a fazer. Eu, leiloeiro público, não sou obrigado a fazer. Eu tenho interpretações, eu tenho análises, eu tenho pesquisas que eu tenho que fazer que são para a validade do leilão e a sua efetividade. Mas você, como investidora, investidor na área de leilões, você como quem atua com assessoria em negócios imobiliários de leilão, você precisa ser você precisa ser ampliativa da análise do
caso da oportunidade que está em leilão. Ah, já estava ficando gelado o meu café. Todo dia é isso. Todo dia ele já fica gelado. E aí o que acontece? Quando você vai fazer a sua análise, você parte do edital e da matrícula? É, parte do edital e da matrícula. Só que você precisa ampliar e fazer aquela due diligence, que ela é muito próxima àquela que se faz numa negociação imobiliária dentro do mercado tradicional para o comprador. Claro que com outras roupagens, com outras consequências de interpretação. E uma delas é: será que tem algum outro processo, alguma outra demanda não mencionada na matrícula do imóvel? Que possa ter concomitantemente a este leilão um outro leilão? Então, é justamente aí que você vai ampliar o seu leque de pesquisa e aí vai buscar informações em outros processos que possam existir sobre a ou não, né, a possibilidade de ter um leilão em andamento, concomitantemente a este que está sendo analisado por você. Bom dia, Daniele Dantas, seja bem-vinda, né? Então, olha que importante justamente você partir do micro e aí ampliar a sua pesquisa, que vai gerar realmente observações importantes. Para. Pá, 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 pá. Olha, sim, você tem. Eu só não entendi esse RSTR, tá? É, mas o que acontece? Você vai fazer é, na matrícula do imóvel, né? A matrícula do imóvel, você vai retirar ou vai buscar a certidão de inteiro teor. E você pode também fazer uma certidão mediante quesitos para o registrador para verificar se tem alguma outra questão sobre o imóvel. Agora, quando você busca a pesquisa, aí você vai no judiciário, você vai analisar trabalhista, você vai analisar a Justiça Federal, você civil, né, porque a trabalhista é federal, você vai analisar a Justiça Estadual, você vai buscar ampliar a sua due diligence voltada para aquele leilão. Agora, isso não significa que se você encontrar outras demandas, necessariamente aquele leilão já não vale mais a pena, tá? Aí são outras interpretações. O que eu estou respondendo aqui é a pergunta que me foi feita. Ó, deixei a caixinha aberta, tá lá a caixinha aberta, você pode me perguntar o que quiser que eu vou respondendo. A pergunta foi: como saber se o imóvel está participando de vários leilões, tá? Agora, naquele processo que foi determinado o leilão, só vai ter um leiloeiro e um leilão sendo realizado, tá? Então, não vai ter uma multiplicidade. Então, a mesma coisa alienação fiduciária, hipoteca. Um leiloeiro vai realizar o leilão, tá? Não vai ter em mais de um leiloeiro, tal. O que acontece muitas vezes, por exemplo, você pode encontrar as minhas oportunidades de leilão indo beber direto da fonte. Falando em beber, vamos beber direto da fonte aqui, Alexandre de Leilões. Indo beber direto da fonte. No meu site, www.alexandrides.leilão.br. Só que você pode encontrar as minhas oportunidades de leilão em outros sites, por exemplo, sites que congregam pesquisas de leilões. Então, leilão imóvel e outros tantos.
que vão o quê? Vão ser agregadores, mas eles só replicam o meu leilão. Então, se você entrar lá, você vai cair no meu leilão. Perfeito? E aí, com isso, você vai ter justamente um único leilão, um único leiloeiro. Para aquela única nomeação, para aquele único caso. Agora, você pode ter mais de uma causa para que o leilão seja realizado. Para que um leilão seja realizado. Então, você pode ter uma na trabalhista, uma na execução fiscal, uma num processo de divórcio que vai ter alienação de coisa comum, outra decorrente de fiança prestada, ou aí extrajudicialmente, hipoteca, alienação fiduciária. Quer dizer, você pode ter, para cada causa, pode haver um leilão. E eles têm, a princípio, como nós não estamos falando do concurso universal de credores, que é próprio da falência. Bom dia, Alisson! Seja bem-vindo, Alisson Novaes. Como não é o concurso universal decorrente da falência, você pode ter vários leilões concomitantemente, porque aí é o concurso singular de credores, tá? Então, é uma anomalia do sistema? É e não é. O mundo ideal seria só ter um leilão, né? Mas acontece, pode acontecer de você ter mais de um leilão ao mesmo tempo, ou sequencial, ou muito próximo, decorrente daquele mesmo imóvel, tá? Então, pode acontecer sim. E você que atua com leilões, você que quer investir, e ó, essa é uma preocupação, vou ser sincero para você. Quem não tem uma assessoria especializada, nem sabe que isso pode acontecer. Nem sabe. E acha que não pode acontecer. Acha que, não pode. E sabe o que acontece? Vou contar um outro segredo para vocês. Imagine aqui a seguinte situação: 2 leilões concomitantes, 2 arrematações. Por quê? Porque vamos imaginar que os 2 casos não teve averbação na matrícula do imóvel da penhora ou uma averbação premonitória, quer dizer, não tinham como serem conhecidos pelo leiloeiro. Então eu não comuniquei o outro processo. O outro leiloeiro não comunicou o processo da qual eu estava realizando o leilão. Simples assim. 2 leilões paralelos. 2 arrematações. Qual que vale primeiro? Qual que vale, melhor dizendo? Qual que vai prevalecer? Responde aí. O que você acha? Ó, 2 leilões positivos. Um feito num dia, outro 10 dias depois. Qual que vale primeiro? Qual que vai ser? Qual que vai prevalecer sobre o outro? E aí? Olha só, pergunta importante. Pergunta importante. Olha a importância do trabalho do assessor, da assessora que atua com negócios imobiliários de leilão e sabe realmente o que está fazendo. E aí? A primeira ou a segunda arrematação vai prevalecer? Qual delas? Diga aí, diga aí. Vieira 0708. Você nasceu no dia 7 de agosto, Vieira? Me conta aí. Tá chegando, hein, ó. Já hoje é dia 27, tá chegando, se for isso mesmo, né? Tal. E aí? Ou nasceu em 2008, em julho de 2008? É outra interpretação que eu faço. Mas me falem, o que vocês acham? 2 arrematações, um único imóvel. Qual vale, a primeira ou a segunda? Qual vai ser realmente aquela que vai gerar os seus efeitos? Bom, quando a gente pensa numa situação dessa, a gente tem que pensar o seguinte: bom, caraca, mano, aí a gente tem uma coisa preocupante, né? Por quê? Porque eu tenho 2 arrematantes,
duas causas diferentes que levaram o mesmo imóvel a leilão em uma proximidade no tempo muito grande e que vão repercutir na prática, Aqui, a jurisprudência tem um caminho, Qual é o caminho definidor desta hipótese? Tan, 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 tan. Quem leva a registro primeiro? Prioridade. Quem leva a registro primeiro? É a primeira arrematação? É a segunda? Depende. Depende. Por quê? Porque você tem aí uma realidade que pode ser que a segunda arrematação tenha corrido mais rapidamente os atos pós-arremate para expedição da carta de arrematação e registro. Pode ser que você tenha uma realidade de falar o seguinte, não, peraí, a primeira arrematação foi mais rápida e levou a registro, né? Então você tem uma situação que não é confortável. Por isso que a due diligence é importante. Claro, e outra, você pode. Aí você vai falar assim: ah, não, mas essa due diligence pode falhar. Pode. Vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar que o imóvel esteja em leilão. O imóvel é de São Paulo. Ó, eu fiz um leilão de um imóvel na Bahia. Eu fiz o leilão de um imóvel na Bahia. Ele foi penhorado aqui em São Paulo, num processo aqui de São Paulo. Eu fui nomeado para fazer o leilão da Bahia. Vendeu. Eu não sou obrigado a fazer pesquisas lá no local do imóvel. Mas você que vai prestar assessoria, você precisa entender, será que esse imóvel está penhorado, mesmo sem indicação na matrícula do imóvel, em outro processo lá? Ou vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que o imóvel seja aqui em São Paulo mesmo, ou Jundiaí, Terra da Valéria. Tá lá em Jundiaí, Terra da Valéria. Só que o proprietário tem uma execução no Paraná, terra da Juliana. E aí o que acontece? Não, tem jurisprudência do STJ falando o seguinte: não precisa de carta precatória para fazer leilão. Dá para fazer leilão sem carta precatória. E aí? Leilão sem carta precatória. Você fez pesquisa no TJ de São Paulo e não encontrou ação, mas lá no TJ Paraná, Paranauê. Péssima essa relação, né? Bom dia, Edmilson. Seja bem-vindo. Lá no Paraná tem a execução, tem leilão, sem necessidade de carta precatória, como eu fiz de um imóvel na Bahia. Perceberam como uma margem de risco sempre existe? Uma margem de risco sempre existe. Sim. Agora, se você tem conhecimento, olha só, se você tem conhecimento que a pessoa do executado teve ou tem relações com Paraná e ele é daqui de São Paulo, o imóvel é de Jundiaí, você vai estender a sua análise. Por isso que você precisa ser especialista em assessoria em negócios imobiliários de leilão. Leilão é seguro, leilão é lucrativo, mas leilão é trabalhoso. Seguro, lucrativo, mas trabalhoso. E essa parte que você precisa entender para encarar, tá? É simples. Ó, putz, o pessoal vem de facilidade, o pessoal é fácil. O que é fácil no leilão?
se cadastrar no site do leiloeiro, se habilitar para participar do leilão e apertar o botão. Isso é fácil. Fácil, fácil, fácil. Agora, a decisão que controla o dedo, a mão que balança o berço, né? Tem que ter um controle, né? A decisão de apertar o botão, essa decisão vale milhões. Por isso que você precisa ter assessoria. Você precisa ser um assessor, uma assessora em negócios imobiliários de leilão. Percebeu como não é só ler e interpretar o edital? Não é, não é, não é, não é. E ó, essa pergunta que ele me fez aqui foi o Wagner que me fez lá aqui no Instagram, né? Ó, você que chegou agora, Edmilson, Vieira, Alisson, vocês que chegaram depois na live, daqui a pouquinho, mais tarde, ainda hoje, acho que daqui a 1 hora mais ou menos, vai estar já no canal Arremate Legal, como podcast no YouTube e no Spotify. Com imagens, imagens, imagens. YouTube, Spotify, Arremate Legal. É só digitar lá e assistir esse eu acho que é o 23º episódio, nem sei, já tô perdendo as contas. Esse e todos os outros. Fala aí, pessoal, vocês estão assistindo? Tá agregando valor? Fala aí, fala aí, fala aí, né? Vocês estão gostando das lives, né? Me falem, porque para mim é importante até para eu falar, vou continuar, né? Eu preciso de estímulo também, né? Vocês vão falar, putz, eu só tô aqui passando tempo, né? Não, vamos lá, vamos gerar conteúdo e tal. Ó, e hoje eu saí de casa, tava 8 graus. Aí eu cheguei em São Paulo com 16. Mas aí eu falei assim, bom, deixa eu pôr meu cachecol, ó, ficar chique no último aqui. Vou pôr meu cachecol aqui. Bom dia, Ceci Cunha. Bom dia, advogada. Ó, acabei de falar. Chegou agora. Essa live vai estar aberta como um podcast no Spotify e no YouTube. Só digitar Arremate Legal. Você vai me encontrar lá. Aproveita, faz a inscrição no canal. Aproveita, ativa o sininho para receber as notificações. Vamos lá, dá força aí para mim, né? Dá força aí para mim, tá? Obrigado, Wender. E é justamente isso. A gente precisa é, aprimorar conhecimento. Aprimorar conhecimento. Ó, falando em aprimorar conhecimento, em breve, bom dia, Ceci Cunha, bom dia. Em breve, eu vou falar para você sobre o curso A Penhora do Imóvel Perfeita. Eu recebi sábado, foi sábado ou foi ontem? Nem sei, porque eu trabalhei sábado e domingo. Eu recebi o material para divulgação. Mano, tá lindo! Tá lindo. Vai ser um curso disruptivo. Nunca antes na história desse país nós tivemos um curso desse. É isso aí. Ó, pessoal, me segue, faz tudo o que vocês já sabem que tem que fazer. Dá essa força aí e vamos que vamos. É isso aí, ó, segundou, meu timão não ganhou, só empatou, mas não estamos tão ruim assim, né? Não estamos tão ruim assim, né? Melhoramos bastante, caraca, mano. É isso aí, obrigado. Ô, valeu, obrigado, Ceci. Obrigado mesmo, ó. Tem muito conteúdo interessante, de verdade. Olha, eu acredito muito, pô, senão eu não seria professor, né? Eu acredito muito em transmitir conhecimento. De verdade, ó, o que eu falei hoje, assista depois a live inteira, tá? Assista em formato de podcast no YouTube e no Spotify. Arremate Legal, tá? Entra na comunidade, ó, esqueci de falar, entra na comunidade. Entra na comunidade porque a comunidade é 10. É 10. Aliás, toda quinta-feira, 4 da tarde, tem aula aberta. Quinta-feira. Eu não sei. Essa quinta eu vou estar em congresso. Eu acho que não vai dar, eu não vou conseguir fazer. Essa quinta eu vou estar em congresso. Mas vamos ver se dá para fazer. Se der para fazer, eu faço, né? Ou se eu vou ver se eu gravo, eu vou pedir autorização para ver se dá para gravar e depois colocar como aula. Vou estar na OAB de Santana de Parnaíba. Vai ter um congresso lá da 20ª região, leilões imobiliário. Vai ser muito interessante mesmo, né?
E aí, o que acontece? Eu falei sobre a nova lei, né, que alterou o Estatuto da Advocacia, a Lei 15.472 de 2026, que deu natureza alimentar, reforçou para os honorários de sucumbência, mas para também os honorários contratuais e o privilégio em qualquer concurso de credores. Eu acho que eu esqueci de subir no YouTube, tá? Eu vou subir daqui a pouquinho e vou colocar na comunidade que eu subi, tá bom? É isso aí, meu amigo. Obrigado, obrigado, obrigado! Bora lá, bora lá! Ó, eu vou fechar aqui a gravação pro Spotify e pro YouTube. É isso aí, meu amigo, é isso aí, minha amiga. Me segue no Instagram, hein? Ó, @alexandres.prof. Bora lá, bora que dá. Abraço, até mais. Tchau, tchau.